Queridos, nós estamos em um tema nesse ano muito importante. Esse tema não veio do coração do homem só por ouvir. Há uma voz que ecoa, e essa voz vem da Terra Santa, vem de Jerusalém. Tudo que vem da Terra Santa a gente deve prestar atenção, ter um cuidado muito grande, porque Jerusalém é o relógio do mundo. É em Jerusalém, na Terra Santa, que tudo começou, e é por lá que tudo vai se concluir. Então, quando nós abrimos o entendimento dos comandos de Deus que vem da Terra Santa, nós estamos debaixo do princípio e dos fundamentos de Deus. E o Espírito Santo, neste ano, tem uma prioridade muito grande no reino de Deus. Sempre o Espírito Santo operou na igreja, mas nesse ano, daqui para frente mais ainda, com uma evidência muito maior. E por que o tema, pelo meu Espírito, diz o Senhor? Porque muitas pessoas andam com Deus, mas não conhecem o Espírito Santo, não têm intimidade com o Espírito Santo, não abrem portais seus corações para o Espírito Santo. Existem pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus, mas às vezes nunca nem ouviram falar do Espírito Santo. Não sabem o que é o batismo do Espírito Santo. Não sabem o que é um revestimento de poder pelo Espírito Santo. E por causa disso a igreja ela anda fraca, ela anda no espírito de covardia, ela anda indolente, ela anda acomodada. Boas pessoas sinceras que estão servindo a Deus não têm coragem de evangelizar, de falar do amor de Deus para outras pessoas, porque não tem o entendimento do Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a respeito dessa terceira pessoa da Trindade, que é a presença de Deus morando dentro de nós. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Toda pessoa que crê em Jesus e o confessa como seu Salvador e Senhor, essa pessoa passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Alguém está comigo? Então, as cartas de Paulo, o próprio Senhor Jesus, as cartas do apóstolo João e muitos outros apóstolos nos falam na pessoa bendita do Espírito Santo. O próprio Evangelho em si inicia no livro de Mateus, mostrando que Jesus, antes de iniciar seu ministério público, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, para poder dar continuidade à obra aqui na terra. Ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas era necessário para que ele pudesse iniciar seu ministério, ser revestido, ser coberto pela virtude de Deus através do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta João Batista para preparar o caminho do Senhor. João era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes. Maria, quando estava grávida, que foi visitar Isabel, quando as duas grávidas se encontraram, os meninos dois se moveram no ventre, porque havia uma conexão espiritual entre eles. Isabel disse: quando eu te vi, Maria, meu filho se mexeu de uma maneira muito forte dentro de mim. Bendito é aquele que está no teu ventre. E ela celebrou com Maria, porque sabia que aquele que é o santo, aquele que era o prometido, aquele que havia de vir para resgatar a humanidade, estava no ventre de Maria, estava para vir ao mundo. E João Batista cresceu, Jesus cresceu para um lado e João para o outro. João iniciou o ministério primeiro.
Deus derramou sobre João a autoridade, o Espírito do Senhor estava sobre João Batista. E ele pregava naquelas redondezas lá da Jordânia e Israel. E ele pregava ali no Rio Jordão. O seu tema principal era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João falava e ensinava e instruía e batizava as pessoas no batismo das águas. Mas ele disse: está vindo um, ele está chegando, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Ele está chegando. E um dia João estava no Rio Jordão batizando, quando viu Jesus à beira do rio. João chamou André e alguns discípulos, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio a João e entraram os dois nas águas, João disse para Jesus: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus disse: João, importa que devemos cumprir as Escrituras. O meu tema é uma continuidade do que eu comecei domingo passado, que nós devemos, o tema é: pelo meu Espírito, através do poder da palavra. Diga: pelo meu Espírito, pelo poder da palavra. Quem aqui quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quem aqui quer o Espírito Santo habitando em você? Quem aqui quer ser cheio da presença do Espírito Santo? Você precisa acreditar no poder da palavra. Quem tem Bíblia aqui? Levanta ela. Levanta a sua Bíblia. Apóstolo, hoje eu estou sem a Bíblia física, eu estou com a minha Bíblia no celular. Está no celular mesmo ou está no WhatsApp? Ou está no Instagram agora? Não. Então esteja na Bíblia. Se o seu celular, você está na Bíblia com ele, amém. Agora, se você pega aqui o celular para estar usando Instagram na hora do culto, Facebook na hora do culto, você não está querendo ir para o céu. Amém ou não amém? Tá beleza? Então, pega essa Bíblia e diga: aqui está o poder, a unção, a palavra de Deus. Amém? Ela é vida. Põe a mão no peito, põe a Bíblia no peito, diga: para minha vida. Life, my life. Amém? Ela é vida para a minha vida. Se eu ler essa palavra e crer nela e colocar ela em prática na minha vida, eu vou usufruir do poder que essa palavra tem, que transforma a vida das pessoas, que liberta a vida das pessoas, que cura as pessoas, que restaura as pessoas e que leva elas a ter o direito de ir para o céu. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Acaricie sua Bíblia. Faça um carinho nela. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Qual é o problema hoje no meio do povo de Deus? Estamos deixando de crer na palavra de Deus. Até lemos, até falamos alguns versículos, mas não estamos crendo com intensidade, com veracidade nesta palavra. Estamos vivendo uma fé tímida, medrosa, covarde, uma crença superficial, aonde nós falamos de coisas que não acreditamos, porque se acreditássemos realmente no que falamos, não viveríamos como estamos vivendo, sem intensidade, sem evangelizar e sem levar o amor de Deus para muitos que estão ao nosso redor. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Fala para o teu irmão: Deus vai te despertar este ano. Deus vai mexer com você este ano. Deus vai mostrar para você que a palavra dele é a mais pura verdade. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica ele.
Amém? Deus tem falado muito forte no meu coração a respeito disso. Primeiro para mim, que eu sou o primeiro que preciso. Porque não adianta a gente ensinar algo para as pessoas quando você não vive isso. Então, uma das coisas que eu tenho colocado muito forte para a minha vida é crer, acreditar com veemência, com convicção no que Deus fala. Eu creio de Gênesis a Apocalipse. Eu creio em cada vírgula, em cada tio e ponto final. Hoje eu tenho uma intensidade de fé, e se a Bíblia dissesse, Jonas engoliu a baleia. Ok, engoliu como? Cortou ela todinha em pedacinho, comeu todo dia. Beleza. Mas se diz foi o peixe que engoliu Jonas, também beleza. Eu não tenho dificuldade para crer. Eu creio firmemente. Deus tem me comprovado que Ele cumpre aquilo que Ele diz. Quem está entendendo? Ele é fiel. Não cairá uma vírgula, não cairá um tio do que Deus fala. Pelo contrário, passarão os céus, vamos lá, os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Você está perdendo muita coisa por não crer na palavra de Deus com veemência e convicção. É triste um filho não acreditar no pai. Meu filho de vez em quando, pai, eu vou fazer aniversário em abril, pai. O senhor vai me dar um presente? Eu disse, vou, meu filho. O senhor vai me dar aquele presente que eu mandei a foto para o seu WhatsApp? Aquele lá, eu digo, aquele lá que é tanto, vai orando, filho, pelo papai. Para que papai do céu abençoe papai da terra, para que papai da terra possa te dar essa bênção que você quer. Porque papai da terra não tem capacidade de lhe dar o que você quer, todas as vezes que você quer. Mas se papai do céu abençoar papai da terra vai abençoar você. Eu ensino meus filhos que eles dependem de Deus. Eu só sou um veículo para abençoar a vida deles. Mas tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. E eu não posso fazer nada por eles se Deus primeiramente não fizer por mim. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Então pegue na mão do seu irmão, diga tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz e ainda vai fazer, vem do alto, vem do Pai das luzes. A Ele todo tributo, toda a glória e toda a honra. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém, igreja? E Jesus chega até João. E Jesus disse, João, importa que devemos cumprir as Escrituras. Jesus, como Deus que se fez carne, nos ensinou um modelo. Devemos cumprir as Escrituras. Devemos estar debaixo da palavra. Devemos fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é obedecer os seus comandos nas Escrituras. Tem muitos crentes hoje que não sabem mais o que é obedecer a Bíblia. Não sabem o que é estar mais submisso ao fundamento da palavra. Vivem do que acham, do que pensam, do que querem fazer. São muitos Saús na vida. Nós temos muito crente Saús no meio do reino de Deus, que fica dizendo o que quer obedecer, o que quer fazer. Isso eu obedeço, isso eu não obedeço. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Um tempo desse estava um debate que a Bíblia está muito atrasada, muito antiquada, e que é necessário fazer uma nova Bíblia, modernizar para o tempo de hoje. Quando Deus diz que a palavra dele é eterna, ela funcionou com os nossos ancestrais, com os nossos pais na fé, ela funciona conosco hoje, funcionará com os nossos netos amanhã, funcionará com os nossos bisnetos amanhã. Ela é eterna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Nós não precisamos reformular a Bíblia, mas tem muito crente nas igrejas fazendo sua própria Bíblia, escrevendo seus próprios mandamentos e estatutos espirituais que querem obedecer. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E quando nós estamos assim, em uma instituição divina, que representa o próprio Deus, nós estamos
trazendo um fracasso para a nossa fé, uma derrota para os nossos sonhos e propósitos, porque Saul foi esse tipo de rei, que foi ungido por Deus, que foi separado por Deus, que foi o próprio Deus que escolheu ele e mandou Samuel ungir ele. No começo ele era aquele crente obediente, animado, feliz, cumprindo a vontade de Deus, mas do meio para o fim ele criou orgulho, ele criou arrogância no coração, ele começou a se separar da presença de Deus, começou a não ouvir mais os sacerdotes, os anciãos, os conselheiros do reino, e começou a projetar o seu propósito, a sua vontade, e foi rejeitado por Deus. Muitas pessoas pensam que Deus, Ele tem que me aceitar como eu quero, porque tem muita gente abandonando a fé, a igreja, e se Deus não aceitar como eu sou e como eu quero, eu vou ser mais um que vou abandonar, eu vou ser mais um que vou esquecer e virar as costas para Ele, e como se Deus fosse ficar no trono, chorando, arrependido porque Ele perdeu. Olhe para o seu irmão e diga: Deus é Deus, com você ou sem você. Você está me entendendo? Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Ele é soberano, Ele será Deus eternamente, nada vai lhe faltar, mas tudo vai faltar para mim, se eu não reconhecer a grandeza e a glória dele. Porque eu sou como uma árvore que precisa das raízes para viver, eu preciso beber do caule. Um ramo cortado do tronco secará e morrerá. Eu e você somos um ramo, a videira é Jesus. E o diabo quer nos cortar da videira, colocando dúvida em nosso coração, colocando incertezas em nossa alma, fazendo que a gente duvide da palavra, duvide da unção, duvide da presença de Deus, duvide do poder dele, fazendo que a igreja se torne uma igreja fraca, sem vida, sem evidência. E quando uma igreja se torna fraca, sem evidência, ela não evangeliza, ela não leva a unção adiante, ela não proclama o reino de Deus, ela não anuncia para as pessoas que Deus está vivo, e que Deus ainda hoje se manifesta no meio daqueles que creem. Alguém está entendendo? Pega na mão do seu irmão e diga: Deus vai mexer com você, Deus vai acordar você, Deus vai movimentar você, Ele não vai deixar que você continue como você está. Deus não chamou você para andar na unção de Saul, um desobediente, um rebelde, alguém que quer definir o que tem que fazer. Deus chamou você para entrar na unção de Davi, alguém que é um homem segundo o coração de Deus, que tem fraquezas, que tem debilidades, que é imperfeito em algumas coisas, mas que tem um coração pronto para obedecer o Senhor, tem um coração pronto para se arrepender, tem um coração pronto para se quebrantar, tem um coração pronto e desejoso para estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o manto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus procura, diga procura. Quem procura, porque não está fácil de achar. Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que andam em espírito e em verdade. Hoje está difícil de encontrar pessoas adoradoras. Encontramos muitos religiosos, porque religioso, ele fica definindo o que quer obedecer. Adorador não, ele se submete à vontade de seu Senhor. Ele está sempre pronto, ele vence os desafios, ele sabe que nada é perfeito, mas ele pode ser moldado, assim como quem está do lado dele também está sendo moldado. Adorador não vive apontando, adorador vive adorando. Um adorador, ele chega no culto, ele vem para adorar. Um religioso vem no culto para ficar olhando o problema. Aquela lâmpada está queimada, essa cadeira está fora do lugar, cheguei ali, uma pessoa está com cara feia. Um religioso, ele sempre fica procurando o que está errado. O adorador, ele sempre fica procurando em querer se quebrantar, se humilhar, adorar,
Sabe, ele não vê a roupa de ninguém, o cabelo de ninguém. Ele está aqui para dizer assim: Jesus, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu queria ser melhor do que eu sou hoje, mas eu estou aqui para dizer que eu te amo. Faz alguma coisa comigo. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém ou não amém? Pegue na mão do adorador que está do seu lado. Diga assim: glória a Deus, que eu e você viemos aqui para adorar. Amém ou não amém? Tá certo? Então Jesus cumpriu as Escrituras. Quem é o nosso modelo maior de fé e prática? Jesus. É para Ele que devemos olhar, é nele que devemos nos guiar. As pessoas estão olhando para muita coisa, menos para Jesus, quando a Bíblia orienta que o nosso olhar tem que estar fixo nele. Hebreus 12, 2 diz: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Quem está comigo, diga amém. Qual é a orientação do Espírito Santo? Olhe para Jesus. Nele tudo se iniciou e nele tudo se completa. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se você está olhando para o apóstolo, se você está olhando para o líder de célula, se você está olhando para a irmã fulano de tal, se você está olhando para alguém que te prometeu algo e não cumpriu, se você está se decepcionando com coisas, com pessoas, com circunstâncias, e isso está abatendo a tua fé e fazendo que você enfraqueça e perca força para caminhar, o seu olhar está errado, você se perdeu no caminho. A Bíblia diz que o seu olhar tem que estar em Jesus. Mateus capítulo 17 fala sobre a transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. Quem está comigo, diga amém. Quantos discípulos na equipe Jesus tinha? Numa equipe que ele separou, quantos? 12. Todos os 12 eram importantes, mas Jesus não fazia coisas grandiosas e especiais junto com os 12. Ele tinha 3 dos 12 que ele separava para fazer algo especial. Às vezes as pessoas falam: não, é aquilo ali, é os queridinhos do pastor, é os bajuladores do pastor, é os babão do pastor. Para onde ele vai, ele leva aquele. Não, é porque tem pessoas que elas se identificam no espírito, naquilo que o pastor faz. Tem pessoas que são discípulos do pastor, mas não acreditam no que ele faz. E o pastor sabe disso. E ele não leva para todo canto, porque sabe que o espírito não é o mesmo. Mas tem discípulos que ele liga a alma com o seu líder. E ele entra em concordância no que o líder faz. E o que o líder faz, eles estão ali ligados. E quando se liga na terra, é ligado aonde? Nos céus. Quem está entendendo? Isso quer dizer que a gente não anda com todo mundo quando vai fazer algo especial. Porque nem todo mundo está pronto para estar dentro de um propósito do reino de Deus. Então Jesus chama Pedro, ele saiu com os discípulos, mas reservou-se aí um monte especial, só levou Pedro, Tiago e João. E lá o seu corpo se transfigurou, suas vestes se transfiguraram. E quando Pedro, Tiago e João viram isso, eles caíram no chão, se prostraram porque viram a glória. E quando Pedro levantou os olhos, ele viu Moisés e Elias falando com Jesus. E ele tremeu na base, fechou os olhos. Quando abriu os olhos, o texto diz claramente, versículo 8: a ninguém viram, senão unicamente a quem? A quem? A Jesus. Quem está entendendo? Tem hora que a gente está vendo algumas coisas, e tem hora que nossos olhos têm que estar vendo somente quem? Jesus. Eu te aconselho, mais do que nunca, nesses dias de hoje, olha para Jesus. Põe tua fé nele, confia nele, acredita nele. Para de estar olhando para o homem, para de estar olhando para as circunstâncias, para de estar vivendo dentro das tuas emoções. Deus falou, está falado. O homem falou sem Deus, está falido. Alguém entendeu isso? Alguém anotou isso? Se não anotou, assiste no YouTube depois você anota.
Amém, amém ou não amém? Então pega na mão do seu irmão, diga: eu te aconselho, coloque seus olhos em Jesus, confie nele, acredite nele. Tudo começou em Jesus, tudo vai terminar em Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica ele. Jesus recebe o Espírito Santo e começa o seu ministério. João disse: eu vi o Espírito Santo descendo como uma pomba e cobrindo aquele que é o Cordeiro de Deus. Aquele que me enviou me testificou, a quem eu visse descendo o Espírito sobre ele, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Alguém está ouvindo? Vamos repetir comigo, repita: o Cordeiro, de novo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi a cruz que tirou o pecado? Foi o quê? O Cordeiro. A cruz só foi o instrumento onde o Cordeiro foi pendurado. A cruz sem o Cordeiro não tem valor nenhum. Muitas pessoas até carregam uma cruz no pescoço, mas e o Cordeiro? Reconhece seus pecados? Se arrependeu deles? Mudou suas ações? Não. Vivemos uma fé religiosa de um Deus que a gente ouviu falar, mas não conhece, não sabe do que Ele ama, do que Ele deseja e o que Ele quer que a gente faça. É por isso que a Bíblia orienta: examinai. João 5,39. Diga comigo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Leia comigo, vamos aqui. O que é que diz? Porque vós cuidais ter nela o quê? A vida, e são elas que de mim. Se você lê o contexto desse versículo, quem está falando é Jesus. E ele está dando uma ordem. E essa ordem, ela está dizendo o seguinte: examinai as Escrituras. O que é que os crentes têm feito menos? Ler a Bíblia. O que os crentes nos últimos dias estão fazendo menos é ler Bíblia. Quando a ordem de Deus está no verbo imperativo: examinai as Escrituras, porque vós tende nelas a vida eterna. Se você vai procurar no dicionário o que é vida eterna, é para todo o sempre. Essa vida que nós vivemos, o salmista diz que nós viveremos 70, 80 anos, o que passar disso é cansaço e fadiga, mas a próxima vida pela qual iremos, ela é eterna. E você deveria estudar sobre isso. Deveria se avaliar a respeito desse assunto. A gente procura estudar para ser engenheiro, procura estudar para ser advogado, procura estudar para ser um contador, procura estudar para ser todo nível de ser um profissional. Mas tudo isso vai passar, o diploma vai ficar, a casa que eu comprei na minha profissão vai ficar, o carro que eu comprei vai ficar. Mas tem algo que é eterno, o meu espírito é eterno. Porque assim como Deus é, não na sua totalidade, mas parte daquilo que Ele é, e uma das coisas que Deus é eterno, e Ele nos fez eterno. Nós não morremos quando entramos num caixão. O corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Alguém entende isso? E você deveria aprender a respeito disso. Mas as pessoas perdem tempo, elas pagam caro, cursos e mais cursos, recebem a palavra de graça, o entendimento gratuito, de graça recebi, de graça eu dou. Apóstolo, mas no final do culto se tira oferta, se entrega o dízimo, não é de graça, não, você não é cobrado, você entrega de maneira voluntária, para ajudar no sustento da igreja, para pagar a energia, a limpeza, construção, e muitas outras coisas. Mas se você que não quiser dar nada, você sai e não dá nada e ninguém vai lhe cobrar nada.
A Bíblia diz que na matemática tudo se multiplica, até o nada. Você não entrega nada, não colhe nada. A gente tem que aprender a saber multiplicar as coisas. E tudo que eu planto, eu vou colher abundantemente. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Então chegou a hora. Jesus agora começa a operar e caminhar no meio das pessoas. E Ele, sendo Deus, Ele não quis trabalhar sozinho. E eu quero te incentivar a não trabalhar sozinho. Aprenda sempre a trazer pessoas boas. Sempre tem pessoas boas. Existem muitas pessoas ruins e falsas, mas existe muita gente boa nesse mundo. Amém? Procure uma, duas, traga para perto de você. Use elas como coluna. Deixe elas também usar você como coluna. Se una a pessoas boas e cresça. Tem muita coisa boa para Deus entregar na sua vida. Amém? Jesus, sendo Filho de Deus, não trabalhou sozinho. Levantou uma equipe para estar com Ele. Pessoas que têm mentes grandiosas nunca trabalhará sozinho. Elas nunca serão vaidosas, orgulhosas e soberbas ao ponto que vai fazer coisas grandiosas sozinho. Se alguém aqui quer ser grande, fazer coisas grandiosas, olhe para os lados e procure pessoas que Deus vai trazer para perto de você. Amém? Deus falou para Davi que ele ia ser rei sobre todo Israel, mas Davi era um pobre, Davi era um garoto, sua família era pobre. Como ser rei de uma nação, sendo alguém que não tinha referência, sendo alguém que não tinha riqueza? Mas quando Deus quer fazer, é aquilo que eu acabei de falar, é o tema dessa pregação, pelo meu Espírito, através do poder da palavra. Quando Deus fala, Ele cumpre. Nem tudo que Deus fala vai acontecer hoje, mas te prepara, Ele vai fazer. Você está me entendendo? Mas por que eu estou falando a respeito de Davi agora? Porque Davi soube aproveitar. Ele tinha uma mente muito aberta para relacionamento. Davi pegou, não aquelas pessoas que eram os ricos da época, pessoas poderosas da época. Ele foi lá buscar aqueles que ninguém queria estar perto. Pessoas endividadas, pessoas atormentadas, pessoas que estavam à escória do mundo, naquele tempo abandonado. Davi levantou 400 homens, a quem ele ajudou, orientou, instruiu e formou um exército com aqueles homens. E com aqueles homens ele fez nome. Quando você olha para pessoas que muitas vezes ninguém dá nada, mas o Espírito diz, acredite nisso. Eu já peguei aqui, eu fui pregar numa instituição de drogados, me chamaram para me pregar lá no Icaraí. Pastor, vem aqui, nós temos várias pessoas aqui, senhores de idade, jovens, tudo passaram pelas drogas, estão precisando muito de uma palavra da parte de Deus. Eu senti no meu espírito de ir. Peguei meu carro, fui lá no Icaraí, entrei lá nessa, qual é o nome que dá? Meu Deus, a minha mente aqui escapou. É uma instituição para drogados. Entrei lá e tinha umas 30 e poucas pessoas, adultos, jovens e uns senhores também. Alguns embriaguez, outros drogas. E eu cheguei e dei uma palavra para eles. E Deus me deu graça diante deles. Fiz o apelo, alguns deles aceitaram a Jesus. E o rapaz que cuidava deles, tinha o dono lá da associação, mas tinha um rapaz que gerenciava eles, cuidava deles. O cara ficou louco por mim. Gostou de mim muito. E aí, quando o dono chegou no outro dia, ele me elogiava muito, falava muito de mim. O dono da associação ficou com tanta raiva e ciúme, que disse, vá então, peça para esse pastor, esse apóstolo aí, fazer alguma coisa para você. Botou o cara no meio da rua. 3 dias depois que eu tinha andado lá, o cara botou ele no meio da rua. E ele ligou para mim chorando na parada do ônibus, não tinha para onde ir. Ô pastor, estava aqui e tal. E eu preguei lá 2 vezes, nessa segunda vez que aconteceu isso.
E eu não tenho para onde ir, pastor. Minha família me jogou fora, ninguém quer me receber. Eu estava aqui só porque eu elogiei o Senhor, falei muito do Senhor. O cara me jogou no meio da rua, estou com a minha mala aqui na parada do ônibus. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Você está onde? No Icaraí. Estou em tal canto. Me espera que eu estou chegando aí. Peguei meu Corolla, fui bater lá. Abri o porta-mala, botei a mala dele. Cheguei, trouxe ele aqui. Nós tínhamos comprado 2 casas aqui ao lado. Arrumei um cantinho ali para ele, arrumei uma rede lá em casa. Fique aqui. Tem comida, café, janta para você. Fica aí, vamos respirar e vamos saber o que é que Deus vai fazer na nossa vida. Amanhã eu chego aqui, nós vamos conversar. Vamos conversar. Pastor, eu sei pintar, eu sei fazer as coisas. Bora aqui pintar aqui um pouco a igreja. Vamos limpar um capim ali. Fui ajudando ele. Outra semana botaram o outro na rua. Fui buscar também, coloquei aqui, fui cuidar. Cuidei de todos 2 por 8 a 9 meses. Janta, comida, cuidando, dando uma ofertinha para eles, para ajudar na semana. Final das contas, todos 2 se casaram. Todos 2 saíram da droga. Um se tornou pastor, está cuidando de uma igreja. Quem está entendendo? Amém? Vale a pena você acreditar nas pessoas. Vale a pena você fazer. Se deixar ser um instrumento para abençoar. Peguei outro jovem, cuidei dele. Esse era rebelde como nunca. Fiz de tudo para ajudar esse rapaz. Não consegui. Um dia eu disse para ele, vou devolver você para sua mãe, porque eu tenho um filho e ele me obedece. Eu tenho uma filha e me obedece. Eu não vou ter mais como poder fazer nada para você. Você não quer ajuda. Levei ele, entreguei lá em Maranguape. Depois de um tempo eu soube que ele tinha morrido. Tinham matado ele. Porque tem pessoas que não querem oportunidade. Tem pessoas que as portas se abrem e elas jogam fora. Deus usa de misericórdia, elas não querem, elas querem brincar com a vida, elas querem brincar com o diabo. O diabo não brinca com ninguém. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu lembro quando eu estava com esse jovem aqui, me denunciaram. Vieram fiscais aqui da prefeitura, isso aqui é um negócio de drogados. O pastor agora está cuidando de gente drogada. Eu disse, não, o pastor me pegou no meio da rua e está me ajudando. Ele é um pai para mim, me dá comida. Ainda bem que apesar de toda a rebeldia dele, ele foi me proteger. E mora quantos aí? Ele disse, não, só mora eu. Na época os outros 2 já tinham casado, tinha embora. Só estava ele. Eu sempre fui uma pessoa que acredito nas pessoas. Hoje a gente está um pouco mais diferente. Por quê? Porque as pessoas, elas abusam. Às vezes elas não acreditam. Quem está entendendo? Amém? Mas nunca vamos deixar de acreditar. Ei, fala para quem está do seu lado, Deus vai colocar pessoas perto de você. E nem sempre elas são pessoas que têm tudo para te ajudar. Pelo contrário, às vezes ela vai precisar de você. E você vai derramar um pouco dessa fonte que está em você. Ei, tem vida dentro de você. Ei, tem amor dentro de você. Ei, olha, porque Jesus está em muitos lugares e em muitas pessoas. Às vezes tem pessoas batendo na sua casa, pedindo uma ajuda, você fecha a porta e não sabe que talvez era Jesus batendo na tua casa e pedindo uma ajuda. Você está me entendendo, senhor? Não? Nunca esqueça disso. Às vezes eu sempre troco o dinheiro, levo 2, 5, 10, 5. Todo sinal que eu paro, às vezes tem uma pessoa pedindo esmola, uma coisa, eu dou, minha esposa, amor. Eu disse, amor, a gente tem que aprender a plantar. Se a gente não aprender a plantar nas pessoas, a gente não colhe. O problema das pessoas hoje, a maioria vive na miséria porque não plantam. Você nunca vai colher quando você não souber plantar. O mundo está ficando cada vez mais difícil porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. Mas a lei da abundância é plantando que se colhe. Quem aqui quer viver a abundância? Então aprende a plantar. Aprende a plantar na tua vida. Tem gente que não sabe plantar nem para si. É para cortar um cabelo, não, só vou cortar o cabelo 2 em 2 meses. Cabelo grande. E a barba, 2 em 2 meses que eu vou fazer. E as unhas, não sei nem quando. Não se cuida, não cuida da esposa. Quer uma mulher bonita, mas não investe nela. Cadê as mulheres?
Eita, fala, pô! Fala, vaso! Dá um recado, homem! Né? Ei, cadê os homens? Mulher custa caro. Então, antes de ter uma, pensa bem. Mas depois de ter, invista nela. Porque uma mulher que recebe investimento, ela também te dá um lucro maravilhoso. Dá para entender o mistério? Amém? O problema é que tem muitos maridos que não depositam, e quando vai puxar o extrato, a conta está zero. Apóstolo, mude de assunto, pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Então pegue na mão de quem está do seu lado, diga assim: está na hora de semear. Diga: eu quero colher. Fala assim: apóstolo, o que eu faço para colher? Eu respondo: plante. Plante tempo, plante amor, plante dedicação, plante respeito. Semeie. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não vai demorar muito, você vai ver sua colheita chegando. Sua colheita chegando. Alguém está entendendo isso? Desde garoto eu investi muito na minha mãe. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, e eu coloquei no meu coração sustentar a minha mãe. Todo o meu trabalho foi para ajudar a minha mãe. Tudo que eu ganhava foi para ajudar a minha mãe. Eu tenho sacolas e mais sacolas de depósito que eu mandava para minha mãe. Dava para comprar um carro zero, uma casa linda. E eu não tinha, morei muitos anos em casa alugada, tive uma casa, vendi depois. Mas eu ajudei sempre a minha mãe. Quando Deus levou a minha mãe, precisou de uma costureira no céu, para costurar roupa para os anjos, e levou minha mãe para o céu, Deus começou a me devolver tudo que eu plantei na vida da minha mãe. Tudo que eu sonhei um dia ter, Deus não me deu, Deus me deu melhor do que eu sonhei. Porque não tem um filho que plante no seu pai e na sua mãe. Não tem uma pessoa que plante em alguém que precise e Deus mandou você fazer, que você não deixe de receber uma colheita. Não tem um adorador, discípulo da igreja, que plante na igreja, que semeie para o sustento da obra, que Deus vai ficar devendo coisa alguma. O problema é, cada dia mais, eu estou pensando em mim, sou eu hoje, eu amanhã e eu sempre. E essa lei, essa matemática não é um cálculo errado. O cálculo de Deus é: tudo que você plantar virá multiplicado na sua vida. Tem que sair de você para voltar multiplicado. Se não sair de você, tudo é para você mesmo, não se multiplica. Pelo contrário, se mortifica. Mas o que você planta, se vivifica, se multiplica. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Você não tem que pegar tudo que é seu e dar para os outros. Não é isso que eu estou falando. Mas existem os momentos que Deus fala: ajude. Existe momentos de situações de Deus: faça. Não é qualquer momento está fazendo, mas existe o toque. Como discípulo, existe um momento, eu todo mês devolvo para Deus aquilo que Ele me entrega. Eu não pago o dízimo, eu devolvo. Alguém está entendendo? Diga: pagar é um reconhecimento de dívida. Devolução é reconhecimento de gratidão. O que eu sou e o que eu tenho vem da mão de Deus, e eu devolvo porque eu sou grato a Ele. Eu reconheço que Ele me abençoa, eu reconheço que Ele me prospera, eu reconheço que Ele me supriu o mês todinho, e eu também tenho um compromisso com Ele de sustentar a casa dele, de devolver a honra para a casa dele, para o altar dele, para o sustento da casa dele. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Diga: Deus não te chama para uma obrigação. Fala para o seu irmão: Deus não te chama para uma obrigação, mas Deus te chama para exalar a gratidão. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Esse é o problema. Tem pessoas que dizimam, sentindo isso um ato de obrigação, não vê a colheita. Mas os que dizimam com ato de gratidão, prosperam. Elas veem as suas sementes florando, vem presente de tudo que é lado. Você nem imagina, de repente Deus está preparando, e eu quero declarar que eu quero profetizar, tem pacotes de bênçãos chegando. O Hércules de Deus já está voando, e os anjos vão soltar
as cargas. Vai descer assim, ó. É na tua casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém? Jesus iniciou seu ministério cheio do... Me ajuda a pregar, gente. Vocês estão dormindo. Pega na mão do seu irmão, balança ele aí. Acorda, irmão. Você foi chamado para ser um crente vivo, ativo e cheio da alegria de Deus. Amém? Então Jesus iniciou seu ministério cheio do... Melhorou, mas ainda está morto. Meu Deus, que fé é essa que você não sabe abrir a boca para falar? Mas você, quando está fazendo o que você gosta, você grita. Você fala alto. Está assistindo o jogo, você grita o gol. E não grita gol. Quem está comigo? Amém ou não amém? Então, por que eu falo que você tem que falar alto e forte? Para você sentir isso dentro de você. Quando você fala as coisas do reino de Deus para dentro, isso não te impacta. Isso não fica. Isso não registra na tua alma. Porque isso só é uma ação de superficialidade. Mas quando você leva para as entranhas, e invoca, e fala forte, e faz teu corpo sentir, isso te registra, isso te marca, isso faz que o Espírito Santo te lembre. Quando você precisar, Deus vai te lembrar o que Ele te ensinou. Quem está entendendo? É por isso que às vezes a gente tem que ler a Bíblia um pouco com voz alta, para entrar, fazer pressão contra pressão, e a palavra entrar. Jesus foi cheio do Espírito Santo, escolheu uma equipe, separou 12 homens, e transferiu sua unção para eles. Eles viram Jesus curar os doentes, expulsar os demônios, pregar, ensinar. Jesus não andava somente em uma cidade, ele andou em muitos lugares, em muitos lugarejos. Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas. E no meio do seu caminho, levantou sua equipe e soprou o Espírito Santo sobre eles. E derramou sobre eles a presença da glória. O manto que estava nele, a unção que estava nele, ele transferiu para os 12, para os apóstolos. Quem está comigo, levante a mão, diga amém. E agora seu ministério estava concluído. Ele estava próximo de subir em ascensão aos céus. E ele assopra o Espírito Santo, porque ele tinha dado uma porção do Espírito para que eles pudessem pregar, curar os doentes, expulsar os demônios. Mas a presença do Espírito Santo neles foi unicamente para o exercício do cumprimento da missão. Foi uma porção para o momento, agora não. Agora Jesus assopra o Espírito Santo para ficar com a igreja para sempre. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estará operando. A igreja primitiva começou com a unção do Espírito Santo. A igreja da nova geração, a minha e a sua, ela vai ser concluída pela unção do Espírito Santo. A igreja está muito próxima de ser levada, arrebatada. E é por isso que Deus está devolvendo uma unção muito forte do Espírito Santo para dentro da igreja. Te aconselho, como Paulo aconselha, seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe amar, ele sabe ter paz, ele sabe vivenciar a alegria, ele sabe ser bom, ele é manso, ele é humilde, ele controla suas emoções e seus sentimentos, ele põe freios nas suas emoções. Crentes que não são cheios do Espírito Santo são iracundos, vingativos, revoltados, cheios de remorsos, de mágoa. E nós temos muitas pessoas assim hoje,
se dizendo ser crente, que vive dentro de igreja, magoado, ferido, vingativo, carnal. Tudo é movido no ódio, na raiva. E hoje nós temos muitas igrejas doentes, debilitadas. É um lugar de cura, cheio de gente doente, porque estão ouvindo a palavra, estão querendo escolher o que quer obedecer, o que quer fazer. Estão dizendo: isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu concordo, isso eu não concordo. E o lugar da bênção, passa a sua mão, está melada de chiclete, está melada de chiclete, está melada de bombom, tem alguma coisa que sujou sua mão, então passa a mão na poltrona. Nesse lugar que é um lugar de bênção, que é um lugar de saúde, muita gente deveria viver a vida abundante, mas muitos estão sofrendo, padecendo, tendo perdas, vivendo vergonha, porque não obedece à palavra como deveria o quê? Obedecer. No lugar da bênção, vivendo a maldição, porque não estão obedecendo a palavra na sua totalidade, mas vivem obedecendo a palavra na sua parcialidade. Foi assim que Saul foi rejeitado. Foi assim que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Deus não quer tirar seu Espírito da igreja, e nem de filho nenhum que faz parte da igreja. Mas nós precisamos ser igreja, não uma igreja com testemunho falso, mas um testemunho verdadeiro, de homens e mulheres que querem agradar a Deus, de homens e mulheres que querem obedecer a palavra de Deus, de homens e mulheres que não querem fazer uma nova Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse a palavra já está selada. Quem aqui quer a bênção na sua vida? Quem aqui quer viver saúde? Quem aqui quer ver Deus te prosperar? Para de estar fazendo uma Bíblia nova, comece a obedecer a Escritura. Todo crente passa por luta, eu passo, você passa. Eu posso obedecer isso aqui tudo, não quer dizer que eu não vou passar por lutas. Pelo contrário, já disse Paulo na carta a Timóteo: todo aquele que quer viver piamente em Cristo padecerá tribulações. As lutas virão, as perseguições também, as frustrações, as decepções, as traições, elas vão nos acompanhar. Mas uma coisa é certa: Deus está comigo, Ele está com você. De todas as lutas se levantar, Deus vai dar vitória para você. Deus vai dar vitória para mim. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Diga: o Espírito Santo está sobre a igreja. E o que Ele faz na igreja? Ele torna a igreja ousada, intrépida, corajosa, destemida, sábia, valorosa, santa. É isso que o Espírito Santo derrama na igreja e muito mais. Mas uma igreja sem o Espírito Santo é carnal, é iracunda, é vingativa. Ela é uma igreja que só vive de divisão e discórdia. É por isso que hoje, mais do que nunca, Deus está colocando na boca dos profetas para ensinar seu povo que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Permitir que Ele reine em nossas vidas, reine em nossa casa. Mais do que nunca, precisamos conhecer a pessoa bendita do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo é um penhor. Ele é um selo. Todo aquele que é escolhido de Deus, separado por Deus, é selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Você está me entendendo, sim ou não? Quem não tem o Espírito Santo não tem Jesus. Mas quem tem o Espírito Santo tem Jesus dentro de si. Jesus disse: eu estou indo para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o Espírito Santo. Ele estará convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Não só ensinará, mas ensinará e vos lembrará
tudo que eu vos ensinei. Jesus disse: quem me ama, ama a minha palavra, e quem ama a minha palavra e obedece, eu e meu Pai faremos morada nesta pessoa. E como é que o Pai e o Filho faz morada na vida de um crente? Pelo Espírito Santo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Deus está aqui agora, sim ou não? Mas quando você for para casa, Ele vai estar com você? Para a escola, para o trabalho, faculdade, lazer. Diga: para onde eu vou? Deus está comigo, porque eu sou templo, morada do Espírito Santo. Quando você sair agora, chegar em casa, ligar a televisão, quem vai estar assistindo a televisão com você? Quem vai estar assistindo o programa que você vai estar assistindo? E se você ligar no Big Bosta? Porque tem muito crente se alimentando de lixo. Tem muito crente que não sabe guardar os olhos e os ouvidos. Recebe palavra de vida e depois vai comer lixo em casa. E a semana toda é de carnalidade, é de ignorância, é de palavrão na boca, é de respeito com a mulher, com os filhos. Uma igreja não impacta a comunidade, a sociedade, porque a gente é uma coisa aqui e outra coisa em casa. Mas uma igreja que ela é crente na igreja e crente em casa, ela vai impactar a comunidade, ela vai tocar em famílias. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero o Deus dessas pessoas, eu quero a alegria que essas pessoas têm, eu quero a paz que essas pessoas têm, eu quero a prosperidade que essas pessoas estão tendo. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Ei, 2024 será o ano da virada da tua vida, será o ano que Deus vai abrir novas portas, será o ano que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre você. É o ano da saúde, é o ano da paz, é o ano da alegria. Ei, o que precisa, apóstolo? Precisa eu ouvir, precisa eu crer, precisa eu viver. Ou, se você está aqui, entende, fique de pé, tem um brado de vitória e glorifica a Deus.